E aí, muito bom dia. Estamos hoje aqui de volta com a nossa live, hoje com um horário diferente, às 11h30 da manhã. Depois nós vamos estar regularizando melhor esse horário, vamos comunicar a você. Olha, primeiro quero agradecer vocês. Nosso canal está crescendo enormemente na rede, né? Nós tivemos aí, depois da entrevista com Alexandre Garcia, um salto no número de inscritos no nosso canal no YouTube. No Facebook também, muitas visualizações. Nós só temos a agradecer você. Mas você gosta da nossa live? Fale para o seu amigo, mas faça mais do que isso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal, @PauloRoque Oficial. É muito importante para nós. No mundo da internet é assim que funciona. Não é audiência comprada, é isso, né? Você participando, falando para seus amigos, compartilhando, fazendo o seu comentário. Então se inscreva lá no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário. Hoje aqui no nosso canal nós vamos ter uma conversa com o deputado federal pelo Partido Novo em Minas Gerais, o deputado Thiago Mitrô. Nós vamos falar com ele daqui a pouco. Um jovem deputado que tem feito um trabalho magnífico na Câmara dos Deputados. Nós vamos colocar com ele, para ele, vamos saber dele as principais dificuldades que ele tem enfrentado. E mais do que isso, as esperanças que ele nos traz. Não é isso? Agora, vamos falar também sobre o caso Tabata Amaral, esse autoritarismo dos partidos políticos. No final eu vou fazer um comentário. O comentário da semana vai ser sobre o caso Tabata Amaral. Mas antes eu queria comentar com você sobre uma importante decisão envolvendo aí o direito do consumidor. Quero começar a nossa live dando os parabéns à Anatel. Nós criticamos muito a Anatel aqui, mas até que enfim ela marcou um ponto pró-consumidor e um ponto muito importante. Ela criou, né, uma plataforma para proteger o consumidor das chamadas indesejadas. Você vive recebendo no seu celular chamadas indesejadas, querendo vender produtos e serviços para você. Primeiro, como tem acesso ao seu número de telefone? Como tem acesso ao seu CPF, ao seu cadastro? Então, para te proteger, a Anatel, que tem a função de regular e proteger os interesses do consumidor, não é só cuidar para o interesse do fornecedor, das operadoras, mas cuidar também dos interesses dos consumidores, criou a plataforma para proteger o consumidor das chamadas mensagens e dos telefonemas indesejados. Então, como você faz para bloquear chamadas indesejadas? Vamos aqui na tela, por favor, coloque aí a plataforma. Então, você tem que entrar no site da Anatel, que criou uma plataforma específica, né? É www.nãomeperturbe.com. Você entra nessa plataforma, acessa, dali em seguida você faz o seu cadastro, vai ter que colocar lá o seu e-mail, o seu CPF, e a partir desse momento, muito importante, a operadora tem 30 dias para não mais fazer qualquer ligação para você ou lhe mandar qualquer mensagem, a chamada mensagem desejada. Porque a partir desse momento, oficialmente, o telefonema que uma operadora lhe der para lhe vender serviço, a partir do momento que você solicitar o cadastro, passa a ser indesejado. Mas ela tem 30 dias para efetivar esse bloqueio. Agora, muito importante, as pessoas estão achando que com isso resolveu o problema das chamadas indesejadas no Brasil, das mensagens indesejadas. Infelizmente ainda não. Foi um passo importante, mas ainda não. Por hora só vale para... Coloque aqui na tela, por favor. Só vale para as operadoras de telefonia. As nossas operadoras aí, a Algar, não é? a Claro, a Nextel, a Oi, a Sercontel, a Sky, a TIM e a Vivo. São operadoras reguladas pela Anatel. Ajuda muito? Ajuda. Por quê? As chamadas indesejadas, essas empresas operadoras respondiam por quase 40% de todas as chamadas indesejadas que o consumidor recebia, tentando vender serviço. Mas ainda há muita mensagem indesejada que você recebe de jornais, de vendedores de outros tipos de produtos e serviços que te incomoda no dia a dia. Para isso, ainda nós não temos uma plataforma como essa. É um trabalho um pouco artesanal que alguns PROCONs têm feito. E como eles têm feito esse trabalho? Você tem que ir ao PROCON, no site do PROCON, e cadastrar o número dos telefones, não o seu telefone, mas os números de telefones que você tem recebido como mensagens indesejadas.
A partir daquele momento, esse site fica disponível para todos os países e as operadoras e as empresas, os fornecedores, teriam que acessar esses números para saber se aquele consumidor está pedindo para não receber ligações. Se ele passa a receber ligações, mesmo depois de escrever aquele número nos sites, né, dos PROCONs, do DF tem, São Paulo tem, aí sim a empresa estaria sujeita a uma multa. É um passo importante. Esse não me perturbe, mas lembrando, ele não vale ainda para outras empresas que não sejam de telefonia. Muito obrigado aí pela sua atenção. Agora vamos à nossa conversa com o deputado federal Thiago Mitrô. Primeiro, um esclarecimento. O Thiago Mitrô é deputado pelo Partido Novo. Por questão de honestidade com você, meu seguidor, eu devo informar que o Thiago Mitrô pertence ao mesmo partido que eu. Também sou filiado a um partido político, inclusive na última eleição candidatei a senador pelo Distrito Federal, né? E daí ele foi eleito, teve a felicidade de ter sido eleito pelo Partido Novo em Minas Gerais. Eu não tive essa mesma felicidade, embora tenha sido muito bem votado aqui no Distrito Federal, eu tive mais de 202 mil votos. Mas é muito importante que você saiba, por questão de honestidade com você, por transparência, que eu estou entrevistando alguém aqui, estou tendo uma conversa com alguém que é do meu partido. Infelizmente, nas mídias tradicionais, nas televisões, nos jornais, faz-se entrevista, faz-se comentário, mas quem está fazendo a entrevista não tem essa honestidade com você, na maioria das vezes, de dizer que partido ele pertence, qual é a visão dele sobre aquele assunto. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Primeiramente o seguinte, o que está achando de Brasília? Você é tão novo, né, como deputado federal por Minas Gerais, pelo Partido Novo, está meio assustado com o ambiente político? Olha, primeiro, Paulo, obrigado aqui pelo convite, prazer estar aqui participando da sua live. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aqui no Facebook, Instagram, em todas as mídias aí que estão acompanhando também. Prazer estar aqui e poder compartilhar contigo um pouco dessa experiência nossa, né? Eu acho que assustado é a melhor palavra. Óbvio que eu sou alguém que veio totalmente de fora do meio político, eu nunca tinha me envolvido com um partido político, nunca tinha conhecido deputado nem nada nessa linha, então é um mundo em que eu vim parar pela minha insatisfação com a forma como eu via que a política era conduzida no Brasil, e em boa parte ainda é. Mas o que mais surpreendeu assim, é que realmente algumas daquelas constatações que a gente tem de fora, de ser um ambiente muito burocrático, de interesses que não são necessariamente sempre o bem da população e tudo, infelizmente isso existe, mas também me surpreendeu positivamente que tem muita gente boa, né? Tem muitos deputados de partidos tradicionais, gente que já está na política há mais tempo, que pela convivência que eu tive nesses 6 meses, dá para ver que são pessoas muito bem intencionadas, têm a cabeça no lugar, muitos servidores da Câmara que fazem parte de um time extremamente qualificado, felizmente a gente trouxe vários deles para trabalhar conosco, então, assim, ainda... Tem gente boa. Tem gente boa. Talvez ainda a gente precise... talvez não, com certeza a gente ainda precisa de mais renovação, que ainda tem muita gente acostumada à velha forma de se fazer política, mas acho que tem uma esperança por aí, mas vai ser um processo lento e a gente tem que ter essa perspectiva. Você hoje é vice-líder da bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados, não é isso? Exato. E vocês sofreram aí uma derrota, vamos dizer, o deputado Marcel Van Hatten, que é nosso líder, apresentou uma emenda pelo Partido Novo, naquele projeto que anistiava os laranjas nas campanhas eleitorais, que muitos candidatos homens usaram, as mulheres, para receber recursos públicos para financiar suas campanhas, e depois foi dada uma anistia. Aproveitou-se aquele momento ali para incluir uma emenda dizendo, na verdade, que os partidos que não quisessem receber o dinheiro público, poderiam devolver. E simplesmente foi reprovado. Isso é uma derrota, né? A gente sabe que as opiniões do Novo, aquilo que a gente defende, está longe de ser consenso ou ter a maioria dentro da Câmara, mas independente disso, a gente tem que sempre colocar nossas ideias e, óbvio, construir para conseguir ser vitorioso nas votações. Nessa votação, inclusive, me surpreendeu o número de votos que a gente teve. A gente teve 141 votos, 8 do Novo, os outros 133 de outros deputados de outros partidos, e era um número que eu, sinceramente, não esperava. Essa foi numa votação da revisão da Lei Geral dos Partidos, onde incluíram essa anistia. A gente foi contra a anistia, é claro,
acabamos perdendo, mas como revisava a lei dos partidos, a gente queria incluir uma possibilidade de os partidos que não quisessem usar o fundo partidário pudessem devolver esse recurso para o Tesouro. A gente não queria acabar com o fundo partidário, a gente quer. A gente tem um projeto de lei para isso, né? Mas nessa questão não era para acabar com o fundo partidário, não era para acabar com o fundo eleitoral, né? Também temos projeto para isso, mas era simplesmente para dar liberdade para os partidos que não quisessem usar o fundo, que eles pudessem devolver para o Tesouro. Ou seja, ninguém quer abrir mão do dinheiro. Os partidos tradicionais não querem abrir mão do dinheiro. Porque hoje o que acontece? Se o Novo se recusar a receber, o recurso que o Novo receberia é compartilhado com os outros partidos. E a gente é contra o uso de dinheiro público pelos partidos, então a gente não quer engrossar. Não só não aceitaram que quem quisesse devolvesse, como agora estão querendo ampliar. Exato. Dobrar o valor do fundo partidário. Um absurdo, não é? O fundo eleitoral, que é aquele financiamento fundo eleitoral é um absurdo, exato. Não é isso? A gente já viu no ano passado o tamanho. Então, historicamente, você vê aqui no Brasil o tamanho do custo de uma campanha eleitoral, é um absurdo que se gasta para isso, né? Nós do Novo fomos eleitos gastando 1/3, em muitos casos muito menos, na verdade, do que outros deputados foram eleitos. Você via os partidos que usam o fundo eleitoral, você colocou um teto de gasto da campanha. Todo mundo no teto. Gastando o máximo possível do dinheiro do cidadão. E a gente ali fazendo arrecadação de doador por doador, pessoa física, para conseguir os fundos necessários para nos eleger. Mas é um caminho que acho que daqui a pouco a gente chega lá. A população está cada vez mais consciente, e esses 133 votos que a gente teve de candidatos de outros partidos, de deputados de outros partidos, mostra que não é uma opinião só nossa. Que tem mais gente dentro da Câmara que acredita que nós poderíamos ter esse direito de devolver os recursos para a União, e acho que a construção ao longo do tempo, a gente, mais cedo ou mais tarde, vai ser bem sucedido. O deputado, está em todos os jornais aí uma inovação que você tomou iniciativa de literalmente criar uma coordenação de recursos humanos dentro da bancada do Novo. Por que isso é tão importante, na sua opinião? Paulo, e mais do que recursos humanos e o tradicional RH, a gente está chamando de gente e gestão. Porque até essa visão de RH é uma visão empresarial mais antiga que as empresas mais modernas já estão chamando de forma diferente. Mas é parte de uma crença que a gente está num ambiente onde as pessoas são fundamentais. A atuação parlamentar, ela não depende de tecnologia, ela não depende de grandes ativos que você tem, uma fábrica, máquinas, etc. Ela depende fundamentalmente das pessoas. Esse é o grande ativo que a gente tem para fazer uma atuação parlamentar bem sucedida. E não adianta a gente, sendo as pessoas o melhor ativo, a gente tratar os servidores que trabalham na nossa equipe como se fossem alguém que estão ali fazendo um favor ou obrigação, ou cabos eleitorais, infelizmente muitos tratam. Você tem outros partidos que empregam pessoas que ajudaram na campanha em contrapartida a esse emprego aqui. Só uma pausa aí, olha. Primeiro eu quero agradecer as pessoas que estão participando conosco. No YouTube tem isso. Eu quero agradecer ao Renato, que está elogiando nossa live, a Patrícia, está dizendo excelente bate-papo, o Vitor Santos, o Eric Suelber, o Pedro Paulo, o Sérgio Palamares, a Fernanda. Muito obrigado a vocês que estão participando conosco na live. Não se esqueça de fazer a inscrição no nosso canal. Mas como eu disse aqui, é um bate-papo, não é aquela entrevista tradicional do jornal. E como eu já disse para vocês, não escondi de ninguém, eu também sou do Partido Novo, mas tem uma questão no Partido Novo que eu acho que deveria ser seguida por outros partidos. É a questão do processo seletivo. O deputado Tiago Mitrô falou da questão do recursos humanos, não tratar o servidor, o funcionário do partido, da Câmara, como cabo eleitoral, fazendo campanha para o partido, porque ele é ali financiado com dinheiro público. Exato. O Partido Novo faz seleção para todo mundo que trabalha nos gabinetes, para todo mundo que trabalha na liderança. Foi uma importante inovação introduzida pelo partido na Câmara, quer dizer, abriu para todo mundo. Tiveram mais de 60 mil pessoas que participaram, eram um pouco mais de 60 vagas, mas transparência é importante, porque esse dinheiro não é um dinheiro do deputado, não é um dinheiro do partido, é um dinheiro da sociedade.
E nada mais do que justo de dar transparência. Eu acho que isso, com a coordenação de recursos humanos, é isso que vocês tentam complementar toda essa linha de atuação. Com certeza. O processo seletivo é apenas o primeiro passo, né? E por que a gente faz processo seletivo? Porque a gente não quer ter ali só as pessoas que a gente conhece. A gente quer abrir para que todo mundo possa se candidatar e o processo nos mostrar quem são as pessoas mais adequadas. Né? Uma vez que a pessoa entra no time, daí o que a gente está fazendo agora é estruturar um sistema de gestão por resultados. Quais são as metas da equipe da liderança do Novo? Quais são os critérios, objetivos que todo mundo ali dentro tem que perseguir para a gente poder ter uma atuação? Essas metas estão sendo desdobradas para toda a equipe, então todo mundo ali, daqui a pouco nós estamos em processo ainda de definição, porque a gente não conhecia esse mundo, então como que a gente define quais são as melhores métricas? Então estamos definindo agora, essas metas vão ser desdobradas por toda a equipe, né? Cada pessoa, cada servidor da nossa equipe vão ter metas individuais, que vão ter que atingir aqueles objetivos ao longo do ano, sendo mensurados, dependendo do critério, mensalmente e semanalmente, e a gente vai avaliar as pessoas pelo resultado. Né? Então também estamos implementando um processo de avaliação de desempenho trimestral, onde você vai sentar com o seu gestor, ele vai avaliar seus resultados, vai dizer o que está funcionando, o que não está funcionando. E comunicar isso para a sociedade. E comunicar isso principalmente para o indivíduo. Acho que a questão de desempenho individual, a gente tem que comunicar ao indivíduo. Acho que não cabe expor para a sociedade que fulano não está performando bem por esse ou aquele motivo, mas comunicar que essas práticas estão existindo dentro do Novo, com certeza. Ele não vai estar ali porque é indicado o deputado X ou Y. Não está. E aí, se eventualmente a pessoa não está performando bem, a gente dá feedback, faz um plano de desenvolvimento individual, tenta recuperar o desempenho. Se infelizmente esse desempenho não atende as expectativas, a gente infelizmente troca a pessoa. Em outras palavras, compromisso com eficiência. Com eficiência. E quem está indo bem, a gente promove. Né? Agora, é assim que acontece em qualquer empresa bem-sucedida do mundo, e é assim que acontece na liderança do Novo. Agora, deputado, você tem uma formação muito específica na área de educação, né? Foi uma das principais plataformas suas para chegar aqui ao Congresso Nacional. Eu te pergunto, né, por que o Brasil, você que entende tanto de educação, por que o Brasil patina tanto na área de educação? Nós só caímos nos rankings internacionais, os índices no IDEB caindo, por quê? Olha, Paulo, acho que tem uma série de motivos que nos levam a ter esses resultados pífios de educação, que no fundo é o que leva o Brasil a ter resultados ruins em qualquer área, né? Que é, historicamente, essa mentalidade de quem está no poder de se preocupar mais com a próxima eleição do que com aquilo que tem que ser feito. E educação é uma área que os resultados de uma boa política pública educacional não se vê em 4 anos. Você trabalhar a alfabetização de crianças bem feito, uma boa qualidade no ensino básico, você não vê isso até a próxima eleição. E a gente tem umas características do Brasil que, infelizmente, a educação não é nem tão valorizada pela população. No Brasil, na década de 70, só 45% das crianças em idade escolar iam para a escola. Hoje a gente está quase em 100% no ensino fundamental. Praticamente universalizou o ensino fundamental no Brasil. Mas os pais dessas crianças já estão felizes pelos filhos estarem na escola, ter uniforme e ter merenda, porque eles não tiveram isso lá atrás. Exatamente. Então é até difícil para a própria família exigir uma boa qualidade da escola na aprendizagem, porque eles não tiveram acesso a isso. Então a gente precisa de estadistas no Brasil, que vão se preocupar em melhorar a qualidade da educação básica, não porque vai melhorar a chance de ser reeleito, mas é porque isso que precisa ser feito para a gente dar liberdade para o cidadão ser o que ele quiser da vida. Não é conteúdo também demais nas escolas, um ensino totalmente dissociado da realidade dos alunos, não motiva, o aluno chega lá desanimado, chega a criança, o adolescente, essa falta de motivação, eu também sou professor, isso me incomoda muito, a falta de motivação do aluno dentro da sala de aula. E tem muita coisa que está acontecendo pela própria mudança tecnológica, o perfil das crianças e tudo, mas infelizmente eu queria que esse fosse o principal problema da educação brasileira, que esse é um problema do século XXI, mas os principais problemas da educação brasileira não são problemas do século XXI, são problemas do século XIX e do século XX, é um absurdo, né? É você ter o professor qualificado em sala de aula, com tempo suficiente para ele se dedicar a ensinar os alunos seguindo determinada metodologia bem-sucedida. É isso que a gente falta hoje no Brasil, é questão básica, né? E falta priorizar o ensino fundamental, o ensino, a educação básica. Gasta-se mais nas universidades proporcionalmente que com Exato. Hoje o orçamento do MEC, 60% vai para as universidades e 40% vai para o ensino básico. E por que vai para as universidades? Que você construir um campus novo te dá voto. Exatamente. Agora chegou a Universidade Federal de tal lugar. Aí vai lá o político, inaugura, corta a faixa, esse cara vai ter voto na próxima eleição porque inaugurou. Aliás, um comentário aqui.
O Brasil é dos poucos países do mundo onde você tem uma universidade extremamente democratizada. Reitor no Brasil é eleito. Isso não acontece na maioria dos países. Mas essa democratização das universidades não foi acompanhada de uma evolução na tecnologia, na ciência. As nossas universidades só vêm caindo no ranking. Isso é uma vergonha. Utilização dos recursos públicos sem comprometimento. É um espaço importante? Sim, mas não está usando adequadamente os recursos públicos. Você é favorável ao ensino integral? Sou favorável ao ensino integral. Hoje a gente até brinca, né? Como que se fala escola em tempo integral em inglês? Se fala school. Porque lá não existe essa história de você ter escola meio período ou escola em tempo integral. A escola, em geral, no mundo, você tem um currículo de 7 ou de 9 horas. Só no Brasil que a gente tem essas 4 horas e meia. E essas 4 horas e meia, na verdade, ainda é o tempo que a criança passa na escola. Não é necessariamente o tempo que passa ensinando, porque a gente tem pouca produtividade em sala de aula também, né? Então, nós deveríamos ter programas, né, de tempo integral nas escolas, seja de 7 ou de 9 horas. Países que adotaram isso evoluíram. Todos os países, nem os países que adotaram, aqui nunca foi questionado. No Brasil, para você universalizar o ensino básico, você acabou fazendo isso, adotando essa escola de meio período. Eu entendo que pode ter sido necessário na época. Agora, essa não é uma questão nos países com educação avançada, se você vai ter uma criança meio período ou período integral, né? Então, acho que a gente tem que evoluir para lá. Agora, obviamente, tem o grande desafio que educação em tempo integral, ela custa muito mais do que em tempo parcial. Não custa o dobro, mas custa mais, e a gente precisa de dinheiro para isso. Agradecendo aqui a participação da Daniela, muito obrigado, do Eduardo, que nos mandou mensagem aqui elogiando a nossa live, o Renato, o Sérgio, muito obrigado a todos vocês que estão interagindo conosco. Agora, saindo um pouco da educação e um bate-papo rápido aqui, um ping-pong. Reforma da Previdência, está no caminho certo? Poderia ter sido melhor, mas eu entendo que o que a gente aprovou no primeiro turno é o que dava para ser aprovado. Nós vamos lutar no segundo semestre para que a gente consiga reincluir estados e municípios e voltar à discussão da capitalização, que são pontos importantes, mas melhor o texto atual do que nada. Te assusta a comunicação do presidente Bolsonaro, o uso do Twitter exagerado, mídias sociais? Olha, antes me assustar fosse só um problema. O problema é o dano que causa, né? Infelizmente, o presidente Bolsonaro teve seu mérito em conseguir se eleger e montar uma boa equipe, especialmente na área econômica, mas infelizmente eu não acho que ele está à altura do cargo e acaba dando as patacoadas semanalmente. Tem errado muito na comunicação. Prejudicam em muito o Brasil. Tem errado muito na comunicação. E é uma questão que tem se colocado porque são sinais que você manda à sociedade. E é crise atrás de crise, sem necessidade nenhuma. Um dia vai brigar com o Mancini, outro dia briga lá com o INPE. E tudo isso através de posts, etc., sem um planejamento de saber como vai atacar, como vai responder. Eu acho que isso, infelizmente, a parte econômica, na minha opinião, está indo muito bem, mas essa parte de comunicação do presidente tem deixado muito a desejar. Agora, vamos aprovar a reforma tributária? Eu tenho essa expectativa. E a reforma tributária tem uma vantagem em relação à Previdência que praticamente nenhum partido discorda que ela tem que ser feita. A dificuldade é que você tem 4 propostas ali tramitando, a gente tem que chegar num consenso de qual que é a mais adequada. Eu defendo a proposta que vem do CECIF, do Centro de Cidadania e Independência Fiscal, que é a que hoje está tramitando a PEC 45 lá na Câmara. Eu acho que ela é mais adequada, mas tem outros deputados e outras, até o próprio governo tem uma opinião diferente. A gente vai ter que entrar no consenso, mas o consenso de que se precisa de uma reforma tributária com urgência, esse pelo menos já tem. Até porque o Risco Brasil caiu para o menor nível nos últimos 5 anos. Isso é muito importante. Então, as reformas precisam continuar. Agora, deputado, eu queria falar um pouco, para nós encerrarmos aqui, do seu ponto de vista pessoal, sua experiência aqui em Brasília. As pessoas estão te vendo, você é tão jovem, um deputado com essa atuação toda, sem faltar nenhuma sessão, sem usar os recursos públicos como os outros partidos usam, quer dizer, seu gabinete só usa metade da verba do gabinete. Bem menos, a metade era meu compromisso de campanha. Você usa menos? Aqui, eu vi que precisava de menos, a gente está usando menos de 10%. Menos de 10%. Você vê que em países nórdicos, como a Noruega, quer dizer, Suécia, o deputado tem lá 2 ou 3 assessores no máximo, nada mais do que isso. No Brasil, você tem gabinete com 30, 40, até 60 pessoas assessorando. Agora é o seguinte, esse jovem que está te assistindo, que está vendo você na política, você tem uma atividade profissional tão intensa, que conselho você dá para esse jovem? Olha, Paulo, o que eu acho que a gente tem que entender é que a política, quer você queira, quer não queira, ela afeta a sua vida.
né? Se hoje, eventualmente, você não teve uma escola de qualidade ao longo da sua infância, por razões políticas. Se hoje você está sem emprego, é por razões políticas. A crise econômica causada no Brasil não foi os tigres asiáticos, alguma coisa que aconteceu na Rússia. Foram péssimas decisões econômicas causadas pelos políticos que nós colocamos no poder um dia. Então, assim, não adianta você não gostar ou fugir da política, porque ela vai atrás de você e ela vai te prejudicar se você não colocar pessoas responsáveis dentro de posições de poder. Então, minha recomendação é: não faça como eu, que só aos 32 anos resolveu se engajar politicamente. Comece desde já. Obviamente não precisa todo mundo se candidatar, mas escolha um partido para você apoiar, escolha um candidato para você fazer campanha dentro da sua família, dos seus amigos, acompanhe o trabalho desse candidato depois, né? Questione quando tem que ser questionado, mas principalmente elogie e apoie as boas decisões que estão sendo tomadas. As pessoas que querem acompanhar seu mandato, como fazem? Só entrar nas minhas redes sociais, tanto Twitter, Facebook, Instagram, é Thiago Mitraud, Thiago sem H, e Mitraud é Mitraud, que escreve M-I-T-R-A-U-D. Tá lá na tela, ó. Tá aí na tela, ótimo. Então, só digitar aí no Google Thiago Mitraud, que vai ter acesso às minhas páginas nas redes sociais, e procuro ser bem ativo lá. Thiago, muitíssimo obrigado de coração, Paulo, por essa excelente bate-papo aqui conosco. Isso foi muito proveitoso, tenho certeza, para todos os nossos seguidores. Muito obrigado de coração. Com certeza. Bom que deu certo. Prazer estar aqui contigo, fazendo esse recesso parlamentar, que muitos encaram como férias, ser produtivo para a gente. O Thiago é dos poucos que está em Brasília nesse período. Meus parabéns. Eu, antes, ainda despedindo do deputado Thiago Mitraud, mas eu queria que vocês acompanhassem esse depoimento que foi feito especialmente para a nossa live, do presidente do CAD, a nossa autoridade da concorrência, que é o Alexandre Cordeiro. Ele vai falar aqui, nós já comentamos na semana passada sobre o importante termo de ajustamento de conduta cessação de conduta com a Petrobras, que obrigou que a Petrobras saísse de todo o mercado de transporte e distribuição de gás. Ou seja, isso vai ser aberto para o mercado. O que se espera com isso? Que o preço baixe. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Boa tarde, Paulo Roque, tudo bem? Aqui é o Alexandre Cordeiro, superintendente-geral do CAD, e eu queria tratar com você hoje um assunto importantíssimo que a gente julgou na última sessão extraordinária que ocorreu no dia 8 de julho de 2019 aqui no CAD. O assunto é a abertura do mercado de gás natural no Brasil. A Petrobras celebrou um acordo com o CAD para interromper uma suposta conduta anticompetitiva de abuso de posição dominante. E nada melhor para interromper esse tipo de conduta do que diminuir a posição dominante. Para isso, a Petrobras se comprometeu a fazer o desinvestimento de alguns dos seus ativos na cadeia de produção. Essa cadeia de produção do mercado de gás é composta pela produção, pelo transporte e pela distribuição. A Petrobras se comprometeu a desverticalizar, ou seja, sair de toda a parte de transporte e também de toda a parte de distribuição. Isso vai atrair novos investidores, novos players, o que vai gerar mais competição e, consequentemente, uma redução do preço. Quem vai sair beneficiado com tudo isso vai ser o consumidor brasileiro. Isso é um choque de energia barata e o Brasil precisa dessa energia para se desenvolver economicamente. Portanto, meu amigo, obrigado pela oportunidade e espero que eu tenha, nesse curto espaço de tempo, conseguido explicar para você e para os seus seguidores um pouquinho do mercado de gás natural e do que aconteceu na última sessão do CAD. Muito obrigado e um abraço. Quero agradecer imensamente a participação do superintendente do CAD, o Alexandre Cordeiro, especial para a nossa live aqui. Não é da noite para o dia que o preço do gás vai baixar. É muito importante que se coloque isso. É um processo. A Petrobras está há anos no monopólio desse mercado. Está saindo agora. Espera-se que em 2, 3 anos esse preço comece a cair sensivelmente. E agora o próprio CAD tomou também uma outra decisão importante, abriu um processo administrativo para verificar a presença de cartéis, quer dizer, que é acordo entre empresas para contratações, sabe onde? Na própria Petrobras. A Petrobras é um problema. Está aí na Lava Jato, mas é preciso deixar a Petrobras mais transparente. Porque no mercado não adianta falar que é só mercado. Mercado, para existir, precisa de uma coisa fundamental: concorrência. O que é concorrência? É mais empresas brigando no mercado e dando, sobretudo, o quê? Liberdade de escolha ao consumidor. Vamos agora às perguntas dos consumidores. As perguntas dos consumidores, as dúvidas dos consumidores, por favor. Aqui a Beatriz mandou pelo WhatsApp: fiz uma compra pela internet e paguei pelo produto. Depois achei outro mais em conta e fiz o cancelamento. Solicitei o estorno da compra que até hoje não aconteceu. O que devo fazer?
Veja bem, Beatriz, nesse caso, o que diz a lei? O Código de Defesa do Consumidor, em sintonia com o que existe em outras legislações na Europa, nos Estados Unidos isso é feito, na verdade, pelo costume. Você pode desistir da compra no prazo de 7 dias. Lá na Europa é 15 dias. Aqui você pode desistir no prazo de 7 dias, contado a partir do momento que você recebe o produto. Você nem recebeu. Então, pela lei, você poderia fazer essa desistência sem nenhuma penalidade, sem pagar nenhuma multa. Próxima pergunta. Fiz uma compra de vinhos pela internet, mas a empresa fechou e não recebi o que eu já havia pago. Como fico? É o Paulo Santos que nos manda também pelo WhatsApp. Aí é um problema. Por isso que a coluna tem, aqui a nossa live tem advertido que antes de fazer qualquer compra pela internet, verifique a idoneidade do site. O Procon São Paulo, aliás, tem um belo trabalho nessa área. Ele tem lá no seu site, do www.proconsp.gov.br, tem lá a lista de fornecedores pela internet que não são confiáveis. Vê se essa empresa está lá. Se ela está lá, então evite comprar. Por quê? Já deu problema com algum consumidor. Então o Procon São Paulo cria uma espécie de blacklist, de lista negra, para proteger o consumidor. Mais do que isso, converse com seus amigos. Sabe, já comprou nesse site? É confiável? Recebeu? Porque isso passa a ser um problema. Agora, para você ter o dinheiro de volta, o que você teria que fazer? Ir no juizado especial, vai no Procon primeiro, da sua cidade. Tente abrir uma reclamação. Mas nesse momento é complicado, porque até para notificar essa empresa vai ser difícil. Daí você vai ter que abrir um processo judicial. E muitas vezes essa demanda judicial não compense pela perda do tempo. É uma questão para os PROCONs atuarem, Ministério Público de Defesa do Consumidor, para evitar que empresas mal intencionadas estejam na rede iludindo e enganando consumidores. Próxima pergunta. Aqui você veja hoje a maioria das perguntas é sobre a internet. O comércio eletrônico tem crescido muito. Comprei um produto na internet, não recebi a nota fiscal, mas recebi uma declaração de conteúdo. Fui informada que com esse documento tenho direito à garantia. Essa informação procede? Procede. Garantia do produto independe de nota fiscal. Todo produto, o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Se você recebe um produto, ele é defeituoso, a partir do momento que você constata o defeito, você teria, no caso de um eletrodoméstico, por exemplo, 90 dias para reclamar junto ao fornecedor. A questão da nota fiscal é uma falta da empresa, coisa séria. Ela tem que te dar nota fiscal. Se ela não dá nota fiscal, evidentemente que ela pode amanhã, inclusive, receber uma fiscalização e ser multada pela Receita, seja local, seja Receita Federal. Próxima pergunta. Tem mais perguntas? Comprei um eletrodoméstico importado no mês passado. O produto estragou e não acho peças de reposição. A loja que me vendeu disse que o produto não está mais sendo importado. Por isso, não há mais peças para a troca nos serviços autorizados. São duas questões aí. Primeiro, neste caso, quem responde pela reposição das peças, pelo fornecimento dessas peças, é o importador. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 12, é muito claro. Para proteger, para facilitar a defesa do consumidor e para evitar que esse consumidor tenha que brigar lá nos Estados Unidos, na China, com quem fabricou esse produto, brigue aqui com o importador. Ele que assume essa responsabilidade. Então, nesse eletrodoméstico, está lá, tem que estar identificado o nome do importador, o endereço, CNPJ, tudo. Então, você pode diretamente reclamar com ele. E o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Diz que você tem que deixar, todo fornecedor tem que manter em estoque por um período razoável, peças de reposição. Exatamente para evitar situações como essas. Temos mais perguntas? Quero pagar antecipadamente. Olha, não estou lendo o nome de quem faz a pergunta, que é o Rodrigo, pelo Facebook. Quero te agradecer imensamente sua participação, Rodrigo. Quero pagar antecipadamente as parcelas do meu carnê, mas a loja diz que não tem desconto, alegando que a cobrança é feita por outra empresa. A loja está certa? Muitas vezes as lojas terceirizam essa cobrança. Agora, o fato de ter ou não ter desconto depende do que está no contrato. O contrato prevê que no caso de pagamento antecipado vai ter desconto. Se está previsto no contrato, a loja ou a empresa terceirizada tem que cumprir isso. Agora, se não está previsto, então, em princípio, é uma liberalidade a concessão do desconto. Quer dizer, ela concede se quiser. Agora, preste atenção. Se essa compra parcelada tem juros, vamos imaginar, paga juros de 2% ao mês,
por parcela e você está antecipando, evidente que não pode cobrar o valor dos juros futuros que você está liquidando antecipadamente. Então, nesse momento, teria que abater esses juros futuros. Teria que fazer essa conta e ser apresentada. Mas pelo que está aqui na pergunta, se trata aí de compra parcelada sem a incidência de juros. Tem mais pergunta? Acabou? Tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp. O Kleber me manda a seguinte pergunta. Fiz uma compra e o produto chegou após 21 dias e não veio o pedido solicitado. Até hoje estou sem a mercadoria e o site não dá suporte. Aqui o caso do Kleber é diferente. Ele recebeu, mas comprou uma coisa e acabou recebendo outra. Reclamou e até hoje não recebeu esse produto. Neste caso, ele mais do que nunca ele pode pedir a restituição do dinheiro. Ele já não cumpriu o prazo da entrega, já fez a reclamação, devolveu o produto e não recebeu o que ele teria comprado corretamente, ele pode, neste caso, receber, ele tem direito, melhor dizendo, a receber o dinheiro de volta. Agora, esses sites que realizam transações pelo comércio eletrônico, uma dica muito importante. O Kleber está dizendo aqui que está com dificuldade de identificar o endereço. Melhor dizendo, foi o outro seguidor que nos disse que não consegue localizar o endereço do fornecedor eletrônico. Antes de você fazer qualquer compra, faça um teste. Veja se ali tem um endereço onde funciona fisicamente aquele fornecedor. Isso é muito, muito importante. Olha lá. Veja se tem um telefone de contato. Isso tem que ter pelo decreto presidencial que regula essa transação eletrônica. Se não tem, saia fora. Porque em casos como esse, você está com problema, você muitas vezes não consegue nem falar com o seu fornecedor. Terminou, não é isso? Quero agradecer imensamente a participação. Olha, Thiago, você nos deu muita audiência aqui. A Patrícia, não é isso? O próprio Kleber, o Marcos Mateus, a Alana Gabriela. Muito obrigado aí, o Pedro Paulo, mandando todo o trabalho, toda a audiência aí para nós, dando os parabéns. Muito obrigado, Thiago Mitrô, que ficou conosco aqui, prestigiando. Mas agora temos o comentário da semana sobre o episódio envolvendo a Tabata Amaral. Na semana que passou, todos acompanharam aí a briga entre o PDT e a deputada Tabata Amaral. Qual que teria sido o motivo da briga? É que a deputada Tabata Amaral, contrariando a orientação do partido, o PDT, votou favoravelmente a reforma da Previdência. No primeiro momento falaram que iam expulsá-la, depois recuaram e apenas aplicaram uma suspensão temporária na deputada. Olha, a questão da fidelidade partidária existe, não só no Brasil, mas em todos os países. Mas aqui tem um detalhe muito importante. A deputada disse que votou de acordo com sua consciência. O partido disse que ela não podia votar de acordo com sua consciência se tinha orientação partidária dizendo que naquela matéria o partido ia votar contra. Veja, como são tomadas essas decisões partidárias? Como são definidas essas chamadas orientações partidárias? Nos partidos ditos tradicionais, os filiados são ouvidos? Como são feitas essas convenções? Na grande maioria dos casos, nos chamados partidos tradicionais, sabe como funciona? 4 ou 5 pessoas reúnem e dizem qual que deve ser a orientação do partido. É como se os partidos tivessem donos. E, na verdade, os filiados, toda aquela estrutura, convenção, diretório, seriam arremedos meramente formais. Não há democracia na estrutura da maioria dos partidos. Por isso que essa punição, a deputada Tabata Amaral, independentemente da sua ideologia, quero colocar aqui, demonstra claramente o autoritarismo dos partidos. Sabe o que os partidos querem? Querem, na verdade, um partido para chamar de seu. Os donos querem um partido para chamar de seu. O deputado Thiago Mitrô falou agora há pouco da questão relativa ao fundo partidário. Querem aumentar agora de 1,6 para 3,2. Querem dobrar a verba pública destinada aos partidos. E sabe como esse dinheiro é gasto? Você sabe como? O presidente do partido. O todo-poderoso. Esses mesmos que querem punir a deputada Tabata Amaral, aliás, já puniram. Eles é que definem como gasta esse dinheiro, quem contrata, o advogado que contrata, o assessor que contrata, como vai aplicar esse dinheiro. Um absurdo total com o dinheiro do contribuinte. Sabe por que isso existe? Porque, infelizmente, a estrutura dos partidos são estruturas extremamente autoritárias.
Acho que num modelo desse, quando você não tem no Brasil a possibilidade de candidatura avulsa, não pode o partido, sem uma transparência clara nas suas decisões, sem informar a sociedade claramente como são tomadas suas decisões, não pode o partido simplesmente sair punindo os seus parlamentares. Muito obrigado. Por hoje é só. Continue participando da nossa live. Dê o seu like aí, faça a inscrição no canal. Estamos crescendo. Muito obrigado aí por sua participação. Até mais.